Boa tarde a todos. Me sinto privilegiado de poder estar nessa tarde, nesse dia, dia de aprendizado, dia de muito conhecimento, estar compartilhando um pouco com vocês dessa experiência de preparar pequenos adoradores, ou na realidade de educar as nossas crianças nos caminhos do Senhor. Nós já fomos certamente muito abençoados, se eu posso usar esse termo, né, com os palestrantes e os preletores que antecederam essa palestra que vai ser ministrada agora, e certamente aquilo que vocês escutaram fez com que você, nesse intervalo do almoço, refletisse, pensasse e avaliasse que tipo de educação nós estamos dando nas nossas escolas e nesse meio pedagógico. Mas aí, quando nós voltamos nossos olhos para a família, para casa, nós continuamos com algumas interrogações, e o meu desejo é que, nesse curto período de tempo, Deus possa nos abençoar e aquilo que Deus colocou no meu coração possa reverberar e alcançar você que está sentado, está escutando essa pessoa, esse que está dando a palestra agora. Só para que você me conheça um pouco melhor, né? Eu sou nordestino, sou pernambucano, então você deve já ter percebido o meu sotaque. É um sotaque muito carregado, mas há 12 anos eu moro em João Pessoa, na Paraíba, né? Então, são as duas capitais mais próximas. Eu não sei se você tem esse dado dentro aí do seu conhecimento, mas são as duas capitais mais próximas no Brasil. João Pessoa e Recife são apenas 120 quilômetros que separam uma capital da outra. Então, a gente sempre fica brincando, né? Recife, o pessoal que mora em Recife trabalha em João Pessoa, o pessoal que mora em João Pessoa trabalha em Recife. Quando não é isso, a gente fica brincando com o pessoal de Campina Grande. Benedito está aqui, ele sabe disso, né? A gente sempre tem uma disputa ali entre quem mora em João Pessoa, Campina Grande, Recife, quem é a maior capital, enfim. Na realidade, é questão pequena. E moro em João Pessoa já há 12 anos, e há 8 anos eu desenvolvo na Igreja Presbiteriana do Brasil uma função que é de secretário nacional da infância. E o que é que o secretário nacional da infância faz? O secretário nacional da infância tem a responsabilidade de poder nortear, de poder desenvolver um projeto que possa ajudar as igrejas, os pais, os professores, enfim, aqueles que lidam com as crianças no seu dia a dia ou no final de semana, no sentido da educação cristã formal, que é a escola bíblica dominical, de poder trazer para essas pessoas que trabalham nesse nível ou trabalham envolvidos com a infância, algo que possa dar um norte, algo que possa nortear, algo que possa dizer a eles o que é que a Igreja Presbiteriana do Brasil pensa com relação ao trabalho com a infância. Então, nós desenvolvemos trabalhos em várias áreas, seja a Escola Bíblica Dominical, que provavelmente é o carro-chefe nessa situação toda, seja a Sociedade Interna, chamada UCP, seja acampamentos, retiros, EBFs, encontros de criança, toda e qualquer atividade que envolva a criança na igreja, e talvez até mesmo fora da igreja, quando assim é necessário, a gente tenta dar uma ajuda. E, para isso, nós executamos um projeto chamado Mãos e Coração. Vocês devem ter visto um anúncio que, no final da palestra, eu vou tentar reforçar sobre um evento que vamos ter em Santo André, agora no mês de setembro. Então, há 8 anos eu tenho viajado esse Brasil. Deixei de ser pastor de uma igreja, né? Não deixei de ser pastor.
mas deixei de ser pastor de uma igreja para poder todo final de semana estar em algum lugar desse país, em alguma igreja, em alguma região, desenvolvendo esse projeto, não é? Junto comigo, uma equipe de pessoas que se voluntariaram, deram um passo à frente e disseram assim: pastor, como é que eu posso me envolver nesse trabalho? Entre essas pessoas existem pedagogos, psicólogos, educadores, filósofos, enfim, pessoas das mais variadas áreas, mas que trabalham especificamente com as crianças. Então, nós levamos esse pessoal junto, não todos, porque são 15 pessoas que nos ajudam, numa equipe de 15 pessoas, mas geralmente 2 pessoas me acompanham, e nós vamos até aquela região, aquela cidade, aquela igreja, e ali realizamos esse evento para capacitar, orientar, informar e mostrar aos pais, aos educadores, à liderança da igreja, como é que nós devemos educar os nossos filhos, criar os nossos filhos para uma vida com Deus. Não é fácil, devido a tudo isso que vocês já ouviram. Porque se no âmbito acadêmico, no âmbito escolar, pedagógico, todas essas coisas e essas dificuldades que foram mostradas existem, no âmbito familiar e eclesiástico, ela também existe e tem alcançado, e a igreja tem sofrido muito com isso. E nesse pouco tempo que nós vamos ter, a ideia é poder falar para você qual é o seu papel como pai, como mãe, qual é o seu papel como família na educação dos seus filhos, ou na educação das crianças, ok? Então, o tema ficou o cristão na preparação de pequenos adoradores, mas nós poderíamos traduzir a ideia central no papel que nós temos, não é, de preparar essas crianças, como já foi dito aqui pelos preletores e palestrantes que antecederam. Precisamos investir e voltar os nossos olhos para as crianças, para que a gente não perca uma geração que está sendo doutrinada por ideologias que estão muito longe do padrão estabelecido pela palavra de Deus e pelo nosso Deus. Eu vou tentar, então, ver se tudo aqui está correspondendo, para eu poder acompanhar aqui e tentar acompanhar ali, e vocês aqui acompanham na tela maior, tá certo? Então, sou casado, tenho 2 filhos, um com 10 anos de idade e outro com 5. Então, tudo aquilo que eu tenho vivenciado nessas minhas viagens, eu tenho tentado vivenciar também dentro da minha casa, dentro do meu lar. Não é fácil, tem sido difícil pela questão da ausência, né? E toda ausência ela é perigosa. Então, nós passamos agora pelo Dia dos Pais, final de semana passado, e eu me lembro que o meu filho mais velho, o Pedro, que tem 10 anos de idade, há cerca de 3, 4 anos atrás, provavelmente quando ele estava com 6 para 7 anos de idade, ele ficou muito feliz porque em um Dia dos Pais eu pude ficar em casa. Naquele final de semana eu pude estar lá em casa. E quando ele chegou na sexta-feira da escola, geralmente na sexta-feira quando ele chega da escola ele já não me encontra, porque eu já saí, já viajei. E quando ele percebeu que eu estava em casa, ele fez uma festa muito grande. Aí, papai, você está em casa? Eu disse, estou, meu filho. O senhor não viajou? Eu disse, não, viajei não. E ele foi prontamente lá na bolsa e ele disse assim, papai, eu tenho uma surpresa para você. E eu disse, que legal, meu filho, qual é a surpresa? Ele disse, eu fiz um cartão do Dia dos Pais para o senhor. Aí eu disse, então deixa eu ver. Ele foi lá, mostrou, e estava lá, né, naquela, assim, meio que em grego, em hebraico, em aramaico. Eu tive que exercitar aí minha memória do tempo do seminário, quando eu estudei de forma muito enfática essas línguas, e eu olhei assim e entendi que ele estava ali dizendo, papai, eu te amo, né? Eu gosto muito de você, mas eu percebi algo muito estranho.
algo escrito lá no final, no finalzinho lá do cartão, uma letra menorzinha, e eu disse, mas o que é isso? E eu coloquei o óculos, né, eu tenho uma certa dificuldade, coloquei o óculos lá e li, e estava escrito assim, papai, não viaja mais. E aquilo ali quebra qualquer pai, né? Mesmo que ele tenha uma missão tão nobre como essa, de poder viajar o país todo, orientar, capacitar, instruir, ensinar, abençoar outras famílias, abençoar outros pais, né? E aí eu tive que conversar com ele, colocar ele no colo, explicar para ele por que papai viaja tanto, né? Um outro dia ele chegou e disse assim, papai, o senhor é pastor mesmo? Aí eu disse, mas meu filho, que história é essa? Por que você está perguntando isso? Você não sabe que papai é pastor? Aí ele olhou e disse assim, mas por que o senhor não me leva para a igreja então? E eu tive que sentar de novo. Colocar ele no colo. E ele está nessa fase, né? Ele está nos 10 anos de idade, ele está perguntando muito, ele está questionando demais. Né? E ele questiona, e é bom que ele questione. Né? Nós vimos um vídeo aqui sobre uma adolescente que começou a questionar e ela não tinha quem respondesse os seus questionamentos, acabou achando essa resposta numa pessoa que provavelmente não tinha nenhuma noção ou nenhuma intimidade com Deus, com a palavra de Deus, e aí, provavelmente, algum pressuposto e alguma situação de que ela aprendeu em casa com a mãe, porque ela acabou confessando que o pai não seguia, não acreditava, mas que a mãe tinha alguma crença em Deus e na Bíblia, enfim. E talvez a gente esteja errando nisso aí. Parece que falta-nos a oportunidade, o privilégio, a coragem, o tempo, seja o nome que você queira dar, para a gente investir nos nossos filhos e dar a eles as respostas que eles precisam. Isso também é educação. Ok? Então, assim, o meu desafio é esse. Eu não sou especificamente da área da educação. Eu tenho muito interesse, estudo bastante. Tá? A minha área tem sido mais a pastoral de aconselhamento. Faço mestrado nessa área, estou tentando desenvolver, né? Sou capelão pela Ordem Nacional de Capelania Cristã, mas eu sou muito interessado por essa área da educação porque entendo, assim como o Benedito falou, o presbítero Benedito aqui, que me antecedeu, que a educação ela não pode e não deve e nunca será neutra. Nós vamos ver daqui a pouco algumas situações que você vai perceber, e aí eu destaco algumas frases e algumas definições sobre a educação de pessoas que eu acho que são importantes e que podem contribuir com o nosso aprendizado. Tá bom? Então, essa é a nossa proposta nessa tarde. Eu sei que vai ser difícil, porque depois de almoçar, depois que você acordou cedo, saiu de casa, pegou o trânsito, eu não sei como é o trânsito aqui no sábado em São Paulo, se é da mesma forma que no meio da semana, mas provavelmente você já está aí no limite e ainda tem uma sensacional palestra com Guilherme Michel. Então, assim, eu sei que vai ser difícil, mas vamos tentar manter toda a concentração, e eu vou tentar aqui fazer com que você permaneça acordado aí. Eu não vou usar se você puder me ajudar, aí você me ajuda, tá ok? Então, a primeira coisa que eu vou ler um texto da Palavra de Deus, mas para ler esse texto da Palavra de Deus, eu preciso introduzir toda essa situação, falando sobre por que a família tem papel fundamental na educação das crianças. Por que a família tem papel fundamental na educação das crianças? E a resposta que eu dou a essa pergunta é porque aqueles que estão tentando implantar ideologias, e são muitas, né? A ideologia de gênero é uma delas. Esses que estão tentando implantar essas ideologias
seja em casa, seja na universidade, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de lazer, eles já descobriram o caminho das pedras. Você entende quando alguém diz assim, eu sei o caminho das pedras? Quando uma pessoa chega e diz assim, não se preocupe porque eu sei o caminho das pedras, ela, em outras palavras, ela está dizendo o quê? Não se preocupe que eu sei chegar lá. Eu já sei qual é a resposta, eu já sei qual é o alvo, eu já sei qual é o caminho. E eu digo que nós temos esse papel fundamental na educação das crianças ou dos nossos filhos, especialmente os menores, tá? Porque essas pessoas descobriram o caminho das pedras. E sabe qual é o caminho das pedras, por favor? As crianças. Claro que aqui eu não estou querendo dizer que porque você é adulto, ou jovem, ou adolescente, você não se encaixa nisso aqui. Certamente que sim. Certamente que todas essas ideologias que estão sendo propagadas, difundidas, doutrinariamente empurradas goela abaixo, seja formalmente ou informalmente, elas atingem todas as faixas etárias. Mas eles descobriram algo que parece que nós, que somos detentores da verdade absoluta de Deus, o Evangelho da salvação, Cristo como caminho, nós estamos de braços cruzados, meio que deixa a vida me levar, vida leva eu, e a gente vai empurrando. Enquanto eles disseram, não, já descobriram o caminho das pedras, são as crianças. São as crianças, então vamos investir pesado nas crianças. E nos últimos 5 anos, nós estamos vendo uma investida pesada de todas as ideologias possíveis e imagináveis com relação à infância. E isso tem muito a ver com a falta de preparo, com a falta de tempo, se é que essa é uma desculpa, ou com a nossa displicência, seja como igreja, mas especialmente como família, na nossa prerrogativa de educar os nossos filhos, porque é nossa. Nós vamos ver isso de forma espiritual, religiosa, eclesiástica, bíblica, quando a gente lê Deuteronômio capítulo 9, capítulo 6, que daqui a pouco nós vamos ler. Mas nós vemos isso de forma legal, quando olhamos a Constituição e no seu artigo 229, diz que é função da família, função dos pais, educar, ensinar, criar os filhos. Está na Constituição brasileira, no seu artigo 229. E só para que você tenha uma ideia, aí você já deve estar lendo, que segundo o senador Magno Malta, e aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda para o senador, ele nem sabe que eu estou citando ele aqui, mas como ele deu essa entrevista publicamente, e essa entrevista já é de domínio público, já está por aí em qualquer... e você pode acessar pela internet, dando uma entrevista, ele fala, isso em 2014, que já em 2014 existiam 867 projetos protocolados no Congresso Nacional, em forma de projeto de lei ou de projeto de resolução, que afetam a família, a infância e a educação. Nós estamos em 2017, é claro que de 2014 para cá, lutas, situações aconteceram, alguns projetos de lei desses caíram provisoriamente ou foram deixados lá, né, em stand-by, parados, para que pudessem ser dialogados ou decididos posteriormente. Mas algumas dessas situações já foram aprovadas, já estão valendo e as pessoas estão cumprindo, porque, diferentemente, talvez, de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, nós vivemos numa república federativa, que quando o presidente sanciona uma lei ou um projeto de lei, aquilo vale para todo o território nacional, não é? Talvez lá nos Estados Unidos seja diferente, porque o governador, o Estado tem uma certa autonomia e diz, não, essa lei aqui não vai valer. Mas aqui no Brasil, assim que
que o presidente sanciona, isso vale para todo o território nacional. Então, nós estamos, assim, envolvidos numa situação que é calamitosa, de uma situação que é preocupante, porque eles descobriram o caminho das pedras. Eles olharam e disseram, já sei, vamos investir nas crianças, porque sabemos que se conquistarmos o coração, o entendimento delas, lembra que o Benedito falou aqui, que até os 6, 7 anos de idade, elas estão ali, assimilando tudo, porque é esse o processo natural. Depois vai ficando mais difícil. E quem estuda a antropologia, os psicólogos, enfim, aqueles que estudam o homem, a natureza humana, sabem disso. Estudos já comprovam que até os 7 anos de idade, todas essas informações precisam estar ali para que o sujeito possa desenvolver de forma plena, a partir dos 7 anos em diante, a sua personalidade mediante a ética, a moral, enfim, aquilo, os usos e costumes que ele acabou aprendendo. Pode passar, tá? Então, temos de tudo nessa situação dessas mais de 800 projetos de lei. Coisas que vai da legalização da maconha, né, até a proibição da comemoração do Dia dos Pais nas escolas, do Dia do Pai ou do Dia da Mãe, né, por causa de uma ideologia de gênero que está sendo implantada a ferro e fogo, né, goela abaixo. Então, nós vamos ver projeto de lei para legalizar maconha, projeto de lei para autorizar a cirurgia de mudança de sexo em crianças sem consentimento dos pais. Existe um vídeo famoso, né? Eu sei que, guardadas as devidas proporções, entendeu? Se você tem ou não alguma ressalva sobre essa pessoa que eu vou citar, e se você tem, eu acho que você tem o direito de ter. Mas se você puder assistir um vídeo do Silas Malafaia no Congresso Nacional, na Comissão de Ética, discutindo exatamente sobre esse assunto, e ele discutindo lá sobre como esse projeto de lei é prejudicial, e ele fala aquela coisa toda, e a autora do projeto está ali, né, no meio daquela, né, e ela se revolta com aquilo, pede a palavra e diz que aquilo que Silas Malafaia está falando não é verdade, que o projeto de lei não autoriza nenhuma criança a mudar de sexo sem o consentimento dos pais. E depois que ela termina de falar tudo aquilo, provavelmente o relator da comissão volta a palavra ao pastor Silas Malafaia, que diz assim, então, peraí. E aí vem aquele jeito debochado dele, né? Então, peraí, alguma coisa está errada. Então, não foi a senhora que escreveu esse negócio aqui. Porque deixa eu ler aqui para a senhora o que foi que a senhora escreveu. Deixa eu só lembrar a senhora, porque eu acho que a senhora esqueceu. E aí ele começa, e ele fala dessa maneira, que se uma criança de 12 anos de idade, com um laudo psiquiátrico, psicológico, sei lá, um laudo médico, apresentar isso na justiça, entendeu? Mesmo sem o consentimento dos pais, a justiça pode dar a essa criança o direito dela fazer uma mudança de cirurgia de sexo. Uma cirurgia de mudança de sexo. Agora foi. Então, assim, são coisas que estão ao nosso redor e que a gente não desperta. A gente chega cansado em casa, não lê o jornal, não assiste o que está acontecendo. Às vezes é até bom não assistir, porque a mídia também é tendenciosa, né? Mas a gente precisa se inteirar dessas coisas. Projeto de lei para legalizar o uso de banheiro por homens e mulheres ao mesmo tempo, né? Isso já está acontecendo no Rio de Janeiro. Ano passado aconteceu algo assim, absurdo, num colégio lá que permitiu que os alunos frequentassem, sejam do sexo masculino ou feminino, os banheiros ao mesmo tempo. E sabe o que foi que aconteceu? Uma garota de 12 anos foi estuprada por 3 amigos da escola dentro do banheiro e ninguém viu. E ninguém viu. Projeto de lei para alterar no Código Penal estupro de vulnerável de 14 para 12 anos. Ou seja, você faz a comemoração do aniversário da sua filha de 12 anos hoje,
Se amanhã ela for estuprada, não é mais crime. Se ela for estuprada amanhã, não vai entrar mais dentro dessa questão aqui do Código Penal de estupro de vulnerável. Não vai ser mais estupro de vulnerável. Porque com 12 anos não se enquadra mais nisso aí. Então, são vários, né, projeto de lei que proíbe a comemoração nas escolas do Dia do Pai, ou do Dia dos Pais, ou do Dia das Mães, enfim. Se você procurar, só basta colocar lá na internet, no Google, projetos de lei contra a família, contra as crianças, enfim, algo assim, que você vai ver uma enxurrada de sites que podem trazer informações para você. Mas tome cuidado, não é todo site que você pode confiar e as informações que estão ali são verídicas. Por isso, leia atentamente, compare um site e a informação de um site com outro para você ver se realmente isso aí é verdade ou não. Pode passar, tá? Pode passar o slide todo, se quiser, tá ok? Então, o que é que está acontecendo nas nossas escolas hoje? É claro que vocês já viram de maneira muito apropriada aquilo que o doutor... Agora foi. Não, o que veio antes do Benedito. Solano, meu Deus, se ele estiver aqui, ele me mata. Está aqui não, né? Está gravando, né? Pronto, se ele assistir... Ainda mais porque é da minha terra, né? Ainda mais que é pernambucano e ele vai dizer, mas rapaz, como é que pode um negócio desse? Do doutor Solano. Depois o doutor Benedito veio aqui e falou a mesma coisa. Eles falaram e eles deram informações acerca da escola que eu não preciso mais falar para vocês sobre essa parte, porque já foi muito, mas muito clara. Porém, o que é que eu posso dizer que está acontecendo e que isso tem a ver com você que está em casa, achando que na escola está tudo bem. O que está acontecendo na maioria das escolas, tá? Não são nas escolas todas, né? É uma doutrinação ideológica. É a implantação de uma ou várias ideologias. O maior exemplo disso, ou mais recente, ou mais... enfim, notório, é a questão da ideologia de gênero. É um exemplo. A ideologia de gênero, a ferro e fogo, está sendo implantada nas nossas escolas, nas academias, nas universidades, né? Mesmo que, veja o que diz aí, mesmo sendo essa linha ideológica recusada em 2014 pelo Congresso Nacional. Porém, o Ministério da Educação, o MEC, ignorou essa decisão e exigiu que os estados e os municípios instituíssem essa matéria no currículo escolar. Mas tem mais, pode passar. Eu vou passar essa parte um pouco mais rápida, ler só como informação para vocês, para a gente entrar naquilo que precisa ser falado em relação a qual é o seu papel como família na educação, tá? Então, o MEC tem agido com total doutrinação ideológica e política, relativando ou relativizando todos os conteúdos, banalizando a sexualidade. Você vai ver isso daqui a pouco na palestra, provavelmente, do Guilherme Schelp, que ele vai falar sobre essa questão da erotização, né, das nossas crianças. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, que são imagens de uma cartilha de orientação sexual, que foi distribuída nas escolas, foi retirada, mas foi distribuída, chegou nas mãos de algumas crianças, né? E isso já teve um impacto muito grande. Muito se fala em direitos sexuais de crianças, como se a criança pudesse decidir sobre a sua sexualidade. Ainda informação. Ou seja, a precocidade com que tais gestores do MEC tratam assuntos ligados à sexualidade infantil nos preocupa demasiadamente. Deve fazer com que eu e você possamos abrir nossos olhos para essa realidade que é cruel. Porém, como eu disse para vocês, a Constituição brasileira declara no seu artigo 229 que é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos. Não é dever do Estado. O Estado
ajuda. Aquela história de que foi muito bem colocada aqui pelo antecessor, de que essa visão marxista de que o Estado tem que tomar conta de tudo, a legislação, a lei, a Constituição diz que não. É papel da família, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos. É claro que a escola tem um papel fundamental, um papel importante, mas uma vez, sendo entrevistado por uma rádio na região sul do país, o filósofo, o educador, o professor Mário Sérgio Cortella, né, falou que um pai chegou para ele e fez a seguinte questão, o seguinte questionamento: professor, como nós pais podemos ajudar a escola na educação dos nossos filhos? Aí ele olhou e disse: o que eu posso dizer para você é que sua pergunta está equivocada. É a primeira coisa que eu posso dizer para você, né? Na realidade, é como a escola pode ajudar você, que é pai, na educação dos seus filhos. Porque a educação começa em casa. A educação começa em casa. Agora, é claro, existem situações, contextos de famílias desestruturadas, de um contexto de talvez muita pobreza, muita briga, muita confusão, muito desentendimento, e a gente não consegue vislumbrar um ambiente em que a criança possa ser educada num ambiente dessa forma. Porém, isso são casos. Na realidade, eu tenho absoluta certeza que a maioria dos lares no nosso Brasil tem condições de fazer o mínimo necessário para que os seus filhos sejam educados a partir daquilo que eles aprendem dentro de casa, ok? Pode passar, por favor. Estão forçando, então, as crianças a descobrirem sua sexualidade e, com isso, despertar nelas o desejo de ter relações sexuais cada vez mais cedo. Uma criança de 9, 10 ou 12 anos, no ato sexual, representa, segundo o Código Penal, mas querem mudar, mas segundo o Código Penal, pedofilia, abuso de vulnerável ou sexo entre crianças. Isso é proibido, é crime. A nossa Constituição condena. Tá? O pessoal quer mudar, mas condena. E a gente precisa saber disso para poder lutar e ter ferramenta na mão na hora que perguntarem sobre isso, você diz: olha, a Constituição fala, a Bíblia fala, a gente vai falar do que a Bíblia fala, que é pecado, que Deus não se agrada disso, mas legalmente a gente tem outra ferramenta e a gente pode e deve usá-la. Essa é a imagem, pode passar. Essa é a imagem que choca, porque é a imagem que está numa dessas cartilhas de orientação sexual, pedindo para que uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, se tranque no seu quarto, sozinha, não dá para ler ali porque está meio embaçado. Volta o slide, por favor, Renata. Isso. Aqui, dizendo mais ou menos assim: é bom que você esteja num canto sem ninguém por perto. Por quê? O que é que ela tem para esconder? E aí ele vai orientando a ela mexer no seu órgão sexual, a introduzir o dedo, a chegar ao ponto de chegar ali num ponto que ela acha muito sensível e que dê a ela uma sensação de prazer, de alegria, que ela não sabe explicar o que é. Essas cartilhas foram distribuídas. Pode passar, pronto, não, volta. Pronto, esse é um outro slide. Eu podia trazer vários, isso você está na internet, se você quiser pesquisar, você vai encontrar, pedindo para que a criança entre no banheiro, sem falar nada para sua mãe, tira a sua roupa, sente no chão, está ali uma tarja preta, mas sente no chão, pega aquele espelhinho da mamãe, que você leva na sua bolsa, que você abre para passar um batom, para ver se está tudo ok, se a maquiagem permaneceu no lugar.
Pega aquele espelhinho da mamãe, sente no chão, abra as suas pernas, bote o espelhinho lá, porque você não vai conseguir ver, com o espelho vai lhe ajudar, e você introduz 1 ou 2 dedinhos lá, e por aí vai, irmãos, por aí vai. A mesma coisa com relação aos meninos, vá lá, se tiver uma banheira melhor, se não tiver, mas vá se descobrindo, pega a sua mão, coloque no seu, né? E aí ele vai explicar o que é pênis, que também é chamado disso, também é chamado daquilo. E vá fazendo movimentos. E aí, irmãos, eu não vou aqui, né? Então, essas situações são situações que são recorrentes, que estão acontecendo, de uma doutrinação ideológica. Recentemente, eu estava recebendo um monte de e-mail pedindo para que eu me posicionasse como secretário nacional da infância da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre um filme chamado A Festa da Salsicha. E eu me posicionei, eu joguei na internet um texto dizendo qual era. Porém, o pessoal falando, não é pornografia. Isso, além de ser pornográfico, além de ser erotização, tá certo? Acima de tudo, é uma questão ideológica. Precisamos entender que por trás de todas essas situações existe uma questão ideológica. Então, colocando-se bem que, quando você vai lá, pelo menos até onde eu fui, que foi ler textos sobre o vídeo, né? Não assisti, não vi nada, né? Diz lá que a classificação dele é para adultos, né? Porém, passou num canal de TV fechado às 3h. E se você não tiver aquilo que a gente chama de controle parental, no seu celular, no seu tablet ou na sua televisão, que é aquela senhazinha que quando vem um programa que não é de conteúdo infantil, imediatamente ele bloqueia. Se você não tiver isso, 3h, o seu filho vai estar de 8, 7 anos de idade, achando que aquilo ali é um desenho, porque é desenho animado. Que legal, um pãozinho, uma salsicha. Quando, na realidade, é um desenho erótico. Então, é mais do que pornografia, erotização, isso é realmente muito chocante, mas é uma ideologia que está sendo implantada. Porém, diante dessa situação toda, que a gente pode dizer que foi uma elucidação, uma introdução, e eu espero terminar no tempo, vai me dizendo aí a plaquinha de 5, 10 minutos, por favor. Senão, o pastor passa direto aqui. Precisamos responder a uma questão, e a questão é, o que é educação? É claro que eu não vou entrar aqui, assim, etimologicamente, no termo educação, porque se eu for entrar etimologicamente para explicar o que é educação, nós não vamos sair daqui hoje, porque é pano para manga para um semestre, para um ano, para 4 anos de estudo. Porém, eu vou trazer aqui, talvez, 2 ou 3 situações, uma delas é minha, de ousar dizer o que é educação em uma frase. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, essa é minha mesmo, tá? Tá lá, ó, eu mesmo, tá? Eu não sei se eu copiei de alguém já ouviu isso em algum lugar, mas eu cheguei à conclusão de que a educação é todo o processo de conhecimento, seja formal ou informal. Todo o processo de conhecimento, formal ou informal, é educação. Porém, existe, né, várias outras definições de educação em uma frase. Uma delas é de Felipe Fontes, que é desse livrinho aqui. Eu vi que alguém fez publicidade e tudo, tem ali na livraria. Compra, gente. Felipe, olha, ele nem sabe que eu estou fazendo isso aqui. Felipe, ó, amanhã eu começo a aula com você lá no mestrado. Ó, olha para mim direitinho lá no mestrado amanhã. Amanhã eu começo a aula com o Felipe. E eu li esse livro, ele autografou e falou sobre o livro, e eu li assim em 30 minutos, porque, poxa, é muito bom, né?
tem um conteúdo, apesar de ser fininho aqui, você não dá nada pelo livro, não é pequeno. Mas olha, isso aqui abre a mente para você pensar naquilo que já foi dito aqui, que a educação não é neutra. Olha o que é que Filipe Fontes diz. A educação é, por natureza, um empreendimento religioso. Leia aqui que você vai entender. Ele faz questão de dizer que não tem como dissociar educação de religião. Não tem como ter essa neutralidade. Em algum momento, em algum aspecto, em alguma situação, você vai se voltar para essa questão da religiosidade, no âmbito da educação. Outro professor muito querido, esse eu já fiz a aula, não preciso mais, tá? É o Mauro Master, tá? Ele, fazendo o prefácio lá, escrevendo acerca desse livro aqui mesmo, ele diz o seguinte: isso implica que nem mesmo aquela educação que chamamos de secular, porque fazemos essa dicotomia, fazemos essa distinção, deixa de ser religiosa na sua raiz, essência e propósito, mesmo que fora da esfera da igreja. Então, nós precisamos partir desse pressuposto. Eu sei que a minha definição, mas bota ela um pouquinho mais de lado. Vamos partir por esse pressuposto, porque partindo do pressuposto de que, por natureza, educação é um empreendimento religioso, aí vem, pode passar, o que nós vamos discutir, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto de Deuteronômio. Não vou me demorar, tá? Mais alguns slides e a gente termina. Mas gostaria de ler esse texto, faço questão de ler esse texto. Talvez você já saiba, de cor. Mas não tem como falar sobre educação familiar, educação cristã, educação seja ela qual for, se nós não olharmos biblicamente para o texto de Deuteronômio capítulo 6, que diz assim, eu sei, se você não tiver, eu vou ler pausadamente. Se você não trouxe aí, eu vou ler pausadamente. Eu devia ter até colocado na projeção, mas foi um equívoco meu. Diz assim: estes, pois... Não, deixa eu colocar o óculos. Ok, melhorou. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos o quê? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam o quê? Prolongados. Olha o que diz o verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, e novamente ele repete, com ênfase, aquilo que o povo de Deus precisava ouvir. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isto que eu te falo agora, e todas as outras coisas que eu vos entreguei, e Moisés faz isso porque no capítulo anterior você vai ver que ele entregou a lei, não é? Os mandamentos. Ele diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E olha o que ele diz aqui. E tu as... Na realidade, nós poderíamos traduzir, inculcar por ensinar. Seria um termo até melhor, ou de melhor compreensão, mas tudo bem. A tradução para o português veio inculcar. Mas que quando você vai lá no dicionário e vê a raiz da palavra, o sentido da palavra, é o mesmo de ensinar. Então ele diz assim: tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás aonde? Assentado em tua casa, andando pelo caminho,
ao deitar-te e ao levantar-te, e também as atarás como um sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, quando a gente parte daquele pressuposto, agora eu vou tirar. Quando a gente parte daquele pressuposto de que a educação, não pode ser neutra, e que a religiosidade, a religião, Deus está inserido dentro dessa educação, seja ela dentro de casa, seja ela na igreja, seja ela na academia ou na escola, nós precisamos então compreender esse texto de Deuteronômio, para entender qual é o nosso papel. Veja aqui, passa aí o slide, por favor, Renata. Para entender esse detalhe aqui, ó. Que detalhe? O detalhe de que precisamos levar em consideração a educação dos judeus. Veja o que é que diz novamente os versos 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, tal. Aí vem toda andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar. Estou economizando por causa do tempo. Tá? E por que eu tenho que levar em consideração? Porque nós recebemos, como herança, isso aí, o cristianismo assimilou isso do judaísmo. Nós somos herdeiros disso aí. Há uns 15, mais ou menos 15, 20 anos atrás, eu não sei determinar exatamente quando, mas é provavelmente 15, 20 anos atrás, numa sexta-feira à noite eu assistia na minha casa o Globo Repórter. Ainda passa, na sexta-feira à noite. Geralmente o Globo Repórter é sobre o quê? É sobre uma floresta aí qualquer, os animais em extinção, um povo, uma civilização. Nesta sexta-feira à noite, eles falavam sobre Israel, sobre o povo judeu. E eu disse, é claro que eu quero aprender um pouco mais. É claro que eu quero ver o que é isso aí. Eu estou envolvido nisso aí. Eu prego sobre esse povo. Eu conto a história desse povo nos meus sermões, nas minhas aulas de escola dominical. Então, eu fui assistir. E o que me chamou mais atenção naquela reportagem, naquele documentário, era que a repórter que estava lá em Israel, ela falava assim, do nível de alfabetização lá, não era praticamente zero. E ela disse assim, a gente precisa ir numa escola para ver que metodologia é essa que eles usam, para que o nível de analfabetismo seja praticamente zero. E aí ela foi numa escola, uma das mais conceituadas lá, e ela começou a falar com os coordenadores, com os líderes, os professores, e ela chegou até uma pessoa que disse assim, você quer saber mesmo qual é o nosso método? E ela disse, é claro que eu quero saber qual é o método. Então você vai ter que ir na casa de uma dessas crianças. Porque o método começa lá. E ela ficou sem entender. O que é? Vocês chamam os pais e dão aos pais autoridade para eles. Não, vá lá que você vai entender. E ela foi lá e ela entendeu. Vou resumir a história. De que as crianças já chegavam na escola sabendo ler e escrever, porque os pais, quando liam Deuteronômio capítulo 6, entendiam que a prerrogativa, o privilégio de ensinar o seu filho começava em casa. E a primeira lição qual era? Deus é único. É aquilo que no hebraico, pode passar, Renata, a gente... Opa. Volta um pouco. Isso. O Shema no hebraico. O que é o Shema? O Shema no hebraico é a maior afirmação que alguém pode dar sobre Deus. E qual é a maior afirmação que alguém pode dar sobre Deus? Ele é único. Não existe um Deus semelhante a Ele, igual em poder, em essência, em divindade, não há. Então o pai, quando lia Deuteronômio, dizia, isso é uma função minha, é uma prerrogativa minha, é um privilégio meu. E aí o que foi que ela percebeu? Que desde a mais tenra idade, um casal de judeus já falava, já lia, e quando podia, já ensinava a seu filho a ler a Torá. E o que é a Torá, irmãos? É o livro da lei dos judeus. Não é?
que é composto de 5 livros, entre eles, Deuteronômio, que está lá, capítulo 6, o mesmo texto que nós lemos agora. Então, eles entendiam que tudo começava em casa, e que o primeiro ensinamento que nós deveríamos ter, ou que eles deveriam ter para com os filhos, era dizer aos filhos quem era Deus. Deus é único. Jeová é único. Não existe outros deuses. Não existe outra força, ou sei lá o que, poderíamos dizer ou pensar. Deus é único. Deus é único. Então, a fé é uma herança familiar, um tesouro que os pais passavam ou transmitiam e continuam transmitindo aos seus filhos, não é assim? Se você faz parte de uma igreja evangélica, se ela for presbiteriana, você vai ver isso de forma muito clara, né? Porque quando você vai batizar o seu filho menor, você vai lá na frente e o pastor começa a fazer um monte de perguntas, e uma delas é: você promete educar, ensinar, transmitir sua fé, até que ele venha aqui e faça por ele mesmo sua pública profissão de fé? E o pai responde: sim. Acreditando nessa aliança, nessa promessa, nesse privilégio, nessa prerrogativa. Mas vamos adiante, irmão, não acabo. Tá? E qual é o papel da família? Assimilando esse conceito, né, que o cristianismo assimilou à ideia do judaísmo, nós vemos isso de maneira muito clara quando abrimos a palavra de Deus em um outro texto. Que outro texto é esse? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 5. Está meio desconfigurado ali, mas eu vou ler aqui para vocês. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé. Fé, o quê? Sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente em quem? Na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, eu estou bem certo que também em ti. Pronto, está aqui. Aqui eu vou falar algumas coisas importantes em cima desse texto, que é uma aplicação de Deuteronômio. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, fazendo questão de enfatizar Lóide e Eunice, ele tem um propósito. E qual é o propósito? Mostrar que Timóteo foi educado por Lóide e Eunice, segundo aquilo que elas já tinham aprendido, que era aquilo que estava na lei. Deuteronômio capítulo 6. Porque Paulo podia simplesmente dizer assim: eu sei que você tem berço. Mas ele faz questão de dizer assim: a mesma fé que existe em você, eu sei que é a fé de Lóide e a fé de Eunice. E elas passaram, e quando você chegou a mim, eu já peguei você para lhe preparar para ser pastor com uma base sólida, com ensinamento. Eu não cheguei para começar do zero. Eu sei que você cria que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador, porque sua avó Lóide passou para sua mãe Eunice, que passou para você. A gente precisa fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque aí vem as 3 grandes questões, que pode ser talvez muito simples de você entender, ou talvez não. Para preparar um pequeno adorador, é necessário primeiro, pode passar, você compreender que o ser vem antes do ensinar. Veja o que é que diz o verso 5 do capítulo 1. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou bem certo que ti. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: você é o que você é, porque quem lhe ensinou acreditava naquilo que você crê hoje. Porque a pior coisa para um aluno é perceber que o seu professor está ali gastando tempo, que ele não crê naquilo que ele está ensinando, que ele não acredita naquilo que ele está ensinando. Quer ensinar o seu filho, quer educar o seu filho, seja aquilo que você está ensinando antes de ensinar, porque senão vai ser um discurso furado, vai ser uma demagogia barata.
Porque ele vai perceber de imediato que você fala, mas não vive o que você ensina. Fala, mas não vive o que você ensina. Quando eu era pastor em João Pessoa, na Paraíba, antes de assumir a secretaria, eu recebi um adolescente no meu gabinete. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, é rápido. Eu só tenho 5 minutos. Não, o menino não disse isso não, eu que disse ali, eu só tenho 5 minutos. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu posso morar na igreja? Eu disse: ai meu Deus, o pai foi despejado. O que foi que houve, menino? Cadê teu pai? O que foi que aconteceu? Teu pai perdeu o emprego? Não, perdeu não. E por que tu quer morar na igreja? Cadê? Tem mais casa não? Eu disse: tenho, pastor. Então tua casa tem piscina, tem isso. Pastor, deixa eu morar na igreja? Mas por que você quer morar na igreja? Ele disse: sabe por quê, pastor? Porque aqui na igreja, papai e mamãe são outras pessoas. Como assim? Pastor, lá em casa é uma confusão. Papai xinga a mamãe, mamãe xinga papai. É uma briga, é uma confusão, sobra para mim. Mas aqui na igreja, pastor, aqui na igreja, pastor, eles olham assim e dizem assim: paz do Senhor, irmão. Estou orando por você. Aqui na igreja, pastor, aqui na igreja eles me botam no colo. Eles alisam minha cabeça, isso não acontece lá em casa. Pastor, deixa eu morar na igreja. Melhor, pastor, deixa eu trazer todo mundo para morar na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente fala aquilo que a gente não vive. Quando Paulo chega e diz assim: olha, a mesma fé que existe em você é a mesma fé que antes habitou em Lóide e habitou em Eunice. Ou seja, antes delas ensinarem, elas criam, elas acreditavam naquilo que ela ensinava. Por isso que você é o que você é hoje. Precisamos entender que o ser vem antes do ensinar. Já está ali, eu estou aqui atrasado, mas Renata já está me... Pode passar, Renata, ok? Mas vamos para uma segunda situação. Eu queria abordar um pouco mais, mas a gente não tem tempo, tá ok? Para preparar um pequeno adorador ou para ensinar essa criança, essa educação que não é neutra, tá? Que não é neutra, precisamos ensinar desde a tenridade. E o que é que significa isso? Não podemos perder tempo. O texto diz muito bem claro, e que desde a infância sabe as Sagradas Letras. Na realidade, o texto acaba sendo, assim, a tradução, na realidade, um pouquinho pobre. Na realidade, aí deveria ser tenra infância. O termo que está lá no original deveria ser traduzido para o português, não como infância, porque infância parece que é uma coisa muito geral, mas tenra infância, ou seja, de colo, que desde colo você sabe as Sagradas Letras, porque é assim que o judeu faz. Assim que o filho nasce, ele já está ali propagando, ele já está ali falando de Deus. Alguém diz assim: é louco, maluco, o menino não está entendendo nada. Será? Será? Já existem estudos científicos que dizem que o bebê que está ainda no ventre da mãe já começa a assimilar alguns sons e algumas situações, e quando ele sai do ventre, né, que sai berrando, ou que quando não sai berrando tem que dar uma tapinha, que aí o berreiro começa, e quando coloca ele no peito da mãe, que ele escuta aquela voz: oh meu Deus, coisa linda, meu filho, mesmo que ele tenha cara de joelho, né, porque todo mundo nasce assim, e se for parto normal, aí que vai, né, está todo amassado. Eu tenho essa tese: todo mundo nasce com cara de joelho, depois vai aprimorando e chegando naquilo que é de fato o que tem que ser, certo? Mas quando ele ouve aquele timbre, aquela voz, ele passou 9 meses ali, escutando aquela voz direto, ali, ó, era a voz da mãe, ele se acalma, para de chorar, e você diz: milagre! Pode até ser um milagre, mas foi algo muito ordinário, não teve nada de extraordinário. Por isso precisamos, irmãos, entender que não podemos perder tempo. Os pais precisam aproveitar as oportunidades e ensinar os seus filhos desde da mais tenra infância. Sabe por quê?
Porque o mundo, a televisão e a internet estão ensinando os nossos filhos e a gente está parado. Mostra. Pronto. Está aqui um ensinamento que você nem percebe. Olha o que é que esse desenho animado chamado Detona Ralph, ele ensina. A frase, né, que as crianças mais gostam nesse filme é essa: eu sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mau. Você já tinha visto isso aqui no filme? Você já parou para pensar na ideologia que está sendo plantada aqui? Na mudança de valores, o certo virou errado e o errado virou certo? Se você está perdendo tempo, eles estão ganhando. Quando você assiste Malévola, quem assistiu aqui, sabe que lá no final, quando termina o filme, o narrador entra em cena ou é a narradora. Não sei se é uma voz feminina ou masculina, agora eu não me lembro. Mas para dizer que aquela história não se tratava de um herói e um vilão, duas pessoas distintas, mas de um herói e um vilão numa mesma pessoa. Para que a criança comece a entender que ela pode ser mal e boa ao mesmo tempo e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é o que está sendo ensinado, fora toda a ideologia de gênero e toda erotização que existe nos nossos desenhos já. Vamos lá, eu estou atrasado aqui, vamos lá. Último, tá? Pode passar, Renata. Ensinar que a salvação é só pela fé em Cristo. Estou terminando, Renata, estou terminando. Cadê Guilherme Shelby? Guilherme, me dê um minutinho aí do seu tempo. Cadê Guilherme? Não está por aqui, não. Então, vamos lá. Olha o que o texto diz. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Pode passar aí, meu irmão, por favor. Precisamos levar nossos filhos a Cristo para dar a eles não apenas o pão que perece, mas o pão. E olha o que eu destaco aí embaixo. Nossos filhos precisam mais de Jesus do que de roupas de grife. Não que ele não tenha, ele pode ter. Mas eles precisam mais de Jesus do que de roupa de grife, do que iPhones, do que iPads, ou mesmo férias na Disney. Podemos dar tudo para os nossos filhos. Se não os levarmos a Jesus, fracassamos como pais. Isso é educação. Que não é neutra. Repito, não é neutra. Pode passar. Porém, há o perigo. Que perigo? Os pais que falham na transmissão da fé. A gente viu 2 adolescentes aqui falando e depois um vídeo mostrando que é por falta de tempo, é porque trabalha muito, é porque isso, é porque aquilo, e falham na transmissão daquilo que é privilégio. Foi um privilégio dado a nós. Um privilégio, a gente falha nesse privilégio. Eu estava dando uma palestra semelhante a essa no seminário presbiteriano lá em Teresina, e aí uma professora da escola dominical levantou a mão e disse: posso falar uma coisa, pastor? E eu disse: por favor. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, deixa eu lhe dizer o que aconteceu comigo. Eu sou professora da escola dominical. Eu chego meia hora antes, preparo minha sala. Eu estudo durante a semana toda para ensinar os meus alunos sobre aquela lição determinada. E um domingo, e fico na porta todo domingo para receber meus alunos. E naquele domingo vi um pai, irado, puxando o filho chorando e ele reclamando. E eu disse: vai sobrar para mim. Quando ele chegou pertinho da sala, pertinho de mim, ele jogou o filho dele nos meus braços, apontou o dedo dele com toda a autoridade de pai que ele tem e disse assim: e tá bom da senhora dar um jeito nele, que ele está muito mal educado em casa. Como assim? Tá bom eu dar um jeito nele, porque ele está muito mal educado em casa? Mas essa tem sido a realidade dos nossos dias, irmãos. Essa tem sido a realidade dos nossos lares. Essa tem sido a realidade da educação que a gente passa aos nossos filhos. A gente terceiriza.
E aí os nossos filhos vão aprender lá fora. Às vezes eles encontram alguém que pensam e creem do mesmo jeito que a gente. Graças a Deus se ele encontrar um desses, mas a maioria das vezes ele vai encontrar alguém que não gosta de Deus, que não tem nenhuma afinidade com Deus, e vai colocar um monte de caraminhola, como diz lá no Nordeste, na cabecinha dele. E aí, como uma esponja, né, joga uma esponja na água, o que é que ela faz? Independente se aquela água é limpa ou suja, assim é a criança. E aí joga e ela vai assimilando aquilo, e aquilo ali vai se tornando uma verdade absoluta para ela. Por isso, tem umas 2 slides e encerro. Por isso, invista no seu filho. Eu não vou inventar a roda. A roda já está aí, ela só parou de girar. E eu não vou inventar a roda. Como é que eu invisto no meu filho? Como é que eu ensino ele? Olha, 4 coisas simples. Leia a Bíblia. Leia e incentive o seu filho a ler. Segundo, ore com ele e ore por ele. Terceiro, leve-o para a igreja. Porque a igreja vai auxiliar nesse preparo, assim como a escola ajuda nesse preparo. Porque é a função nossa. Depois, se você quer, se você acredita que isso vale a pena, eu acredito muito, faça o seu culto doméstico. Ah, isso é coisa do passado. Não. Isso é uma ideia equivocada, errônea, de que é coisa do passado. Isso é muito, muito fundamental para as nossas vidas como família. Por isso, qual é o objetivo? É o mesmo quando respondemos essa pergunta. Qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo da educação do meu filho? Qual é o objetivo de eu educar meu filho? O objetivo de eu educar meu filho é para que ele glorifique a Deus e tenha prazer nele para sempre. Dizem que as crianças são o futuro da nação, da igreja, né? E aí você pode trocar as palavras aí. Quando chega e diz assim, as crianças são o futuro da igreja, eu digo que, da mesma forma, a igreja, juntamente com a família, porque vivem nessa situação muito, muito íntima, é o futuro das crianças. Família e igrejas, ou igreja unida nisso aí, e eu estou terminando. Já tem gente fazendo sinal. Conclusão. Cheguei na conclusão. Cadê? Conclusão. Tá? Conclusão. Diante dessa situação toda, que eu sei que é difícil, porque existem várias variáveis que lhe atrapalham, ou talvez ajude, é você que é mesmo relaxado. O que é que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que eu preciso ter bom ânimo. Nunca foi fácil fazer educação, mas também não é impossível. Você pode fazer a educação dentro da sua casa. E lembre-se que ela não é neutra. Ela tem um aspecto de espiritualidade e religiosidade. Sede sábios, use estratégias bem definidas, métodos, não é? E aí são vários. Mas aí você precisa ver qual é o contexto da sua casa, qual é o contexto da sua família. Entendam a sua época. Discernimento sobre o que as pessoas pensam. Saibam, estava conversando com o Guilherme Shelby, e uma das coisas que mais nos atrapalham nessa luta contra essas ideologias, que são contrárias a Deus, é não saber o que do outro lado que eles pensam. A gente vai refutar com versículos bíblicos e tudo bem, são fortes, são poderosos. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Mas se a gente associar ao que a lei nos dá, e daqui a pouco vocês vão ver isso com ele vai falar isso assim, poxa gente, vai ser bom demais. E você vai ver que juntando essas duas coisas, você vai ter ferramenta demais. Saiba o que está acontecendo no seu tempo. Dependa de Deus. Nosso ensino precisa da base da palavra de Deus, porque se depender apenas de nós, dependa de Deus. Encerro contando uma história.
Mostra aí. Isso é o Congresso. Tá? Deixa eu contar. Renata, deixa eu contar essa história. Essa história é importante. Uma criança de 10 anos de idade que nasceu num lar cristão. Você sabe o que é isso? Quando eu me converti, eu não sabia o que era isso e fui para um retiro espiritual. 1 mês de convertido, o pastor então chegou e disse, culto da fogueira. Eu fui para esse culto da fogueira. Eu disse, meu Deus, será que vai queimar todo mundo aqui? Se for pelos pecados, eu sou o primeiro. Não, a gente vai jogar aqui uns gravetos. Eu não entendi aquelas coisas todas. E ele chamava o povo lá na frente para dar testemunho. E todo mundo chegava lá na frente e dizia, meu nome é fulano de tal, eu nasci no lar cristão. E aí contava a história dele. Aí vinha um segundo e eu dizia, meu nome é fulano de tal, e eu nasci no lar cristão. Veio o terceiro, o quarto, a mesma coisa, aí eu pensei alto. Para que eu pensei alto? Pensar alto é quando você pensa e fala ao mesmo tempo, né? E eu disse, meu Deus, que maternidade é essa que todo mundo nasceu e eu não sei? Todo mundo nasceu no lar cristão. E eu nasci no hospital geral. E o pastor ouviu. Aí o pastor olhou e disse, você é novo aqui, né? Ô pastor, desculpa, deixa isso para lá. Perdoa, eu estou chegando agora. Ele disse, não, tudo bem. Bom, enfim, ela nasceu no lar cristão. Aprendeu todas as histórias da Bíblia nos seus mínimos detalhes, porque ela tinha uma excelente professora de escola dominical. Pois bem, um dia ela chegou na escola, não escola dominical, mas na escola dela, né? A professora então abriu lá o livro e disse, hoje nós vamos aprender sobre ciências. Abra o livro de ciências na página tal e vamos aprender sobre os grandes seres da face da Terra. Alguém disse lá de trás, dinossauro, professora! Aí ela disse, isso mesmo, dinossauros, e começou a falar sobre os dinossauros, Tiranossauro Rex e aquela coisa toda, até que a professora chegou na baleia. Quando a professora chegou na baleia, aquela menina lembrou logo de quem? Jonas, apesar que a Bíblia diz que é um grande peixe. Mas a gente faz a analogia ali, dizer que é uma baleia, não tem, né? Mas lembre-se que a Bíblia diz que é um grande peixe, ok? E ela foi lá lembrando, enquanto a professora falava das características da baleia, até que a professora disse, a baleia não consegue engolir um ser humano. Como é a história? Ela começou a fazer caras e bocas, a professora começou a olhar e dizer, tem alguma coisa errada. Parou a aula e disse, ô filha, está acontecendo alguma coisa? Você está se sentindo mal? Está fazendo umas caretas aí. Ô professora, desculpa, não é nada não. Tem certeza? Não, tem alguma coisa errada aí. Foi eu que falei alguma coisa? Aí ela disse, foi professora, eu vou ser honesta. A senhora falou aí que uma baleia não consegue engolir um ser humano? Pois é, minha filha, está aqui, ó, na página tal, a baleia não consegue engolir um ser humano. Ela olhou e disse, consegue. Que história é essa, menina, que consegue? Professora, lá na minha igreja tem a escola bíblica dominical. Professora, todo domingo de manhã a gente vai para lá, a gente tem professor que ensina a Bíblia toda, e lá na Bíblia a professora tem a história de um homem chamado Jonas, que foi um profeta, e ela começou a contar a história de Jonas nos mínimos. Aí a professora, opa, para aí, tu é crente, é? Aí ela, sou, professora. Sabia que tinha coisa de crente no meio? Esses crentes ficam fazendo lavagem cerebral, e aí eu que tenho que pagar o pato? Eu que tenho que ouvir essa história boba, essa história... Isso não existe não, menina. O que existe está aqui, ó, comprovado cientificamente, está no livro. Isso aqui é que é a verdade. Essa história é a história da carochinha. Aí ela olhou e disse, não. É verdade. É verdade, é mentira, engole, não engole, é verdade, é mentira. A professora disse, olha, aqui eu sou a professora e aqui é do meu jeito. Aqui o livro está dizendo que não engole, ponto. Aí a menina olhou e disse assim, tá bom, professora, então vamos fazer o seguinte, a senhora fica aí dizendo que não engole, acreditando que não engole, e eu fico aqui acreditando que engole. Não tem problema, professora, porque quando eu morrer e for para o céu, professora, vou encontrar com Jonas, e Jonas vai me contar direitinho, mas direitinho como foi que ele passou lá, se passou, se não passou, calma. Aí a professora, agora vocês... Deixa o final, o grande final. O grande final
A professora olhou e disse, pia. Pia é uma coisa lá no nordestino. Pia é olhar. É porque a gente diminui tudo lá no Nordeste. Pia não é de lavar prato, não. Pia é de olhar. Espiar. Pia. A gente chama pia para ir. Pia para isso. Quem é nordestino aqui sabe. Pia, pia, pia. Aí a professora olhou e disse, pia, deixa de ser besta, menina. E se Jonas não estiver no céu, estiver no inferno? Aí ela olhou e disse, aí a senhora mesmo pergunta. Deus abençoe, irmãos. Por favor.